recebe a solicitação. Ah, recebeu. Olha ele aí. Como é que tá, meu velho? Faz tempo que eu pedi, eu estou aqui olhando para você. Ah, é? Passou batido. Tudo bem, tudo é como tem que ser. Como é que você tá, Betão? Tudo ótimo. Aqui em São Paulo está um calor do cão, mas caiu uma tempestade. Agora deu uma melhorada. Você sabe que eu gosto, ó, é de temperatura de pinguim. Ô, Betão, se você tá achando que São Paulo tá calor, calcula essa fornalha aqui, cara. Não, eu não posso viver no Rio, não posso viver onde eu nasci, em Santos. Eu só posso viver em lugares... São Paulo é o limite, assim, porque à noite até refresca, né? Esfria bem, É, esfria bem. uns 20 graus, 21, né? Mas eu estou feliz que é março, está chegando, é o outono, né? Dia 20 de março, mais ou menos, entra o outono. E aí vai esfriando. É, Eu confesso para você que eu também não sou muito chegado em calor, não. Mas eu não vou dizer para você que eu enfrentaria as temperaturas que você enfrenta. Isso eu não faria. Eu não faria de forma nenhuma. Por isso eu valorizo tanto o seu espírito, não só seu espírito de aventura, mas esse espírito de desafiar a si mesmo com essas viagens sensacionais que você faz, porque não são todos os seres humanos realmente que estão preparados para esse tipo de intempérie, vamos chamar, não é? O que vocês enfrentam atravessando milhas e milhas em oceanos sem terra por perto, muitas vezes é o fim, né? E já foi o fim para muitos navegadores, né? Infelizmente. Já foi o fim da linha para muitos navegadores. Então, isso eu valorizo muito, porque não é só preciso, na minha opinião, tá? Um sujeito para embarcar numa viagem como desse tipo de viagem que você faz num barco aberto, né? Exposto totalmente à chuva, ao sol, ao gelo, à neve, ou seja lá o que for, para embarcar nessa aventura não é necessário apenas a coragem humana. Coragem humana não é suficiente para isso. É necessário, na minha opinião, que você esteja conectado com uma força superior que te mantém ali e que te dá suporte. Então, nesse sentido, eu queria talvez introduzir esse nosso papo de hoje te perguntando que tipo de conexão você faz com essa tua mente superior. Primeiro, se você faz, né? E depois, como é que você faz essa preparação para sair? E depois, como é que você lida com esse aspecto quando você já está velejando? Ou seja, que conexão você faz para te dar essa força de enfrentar coisas que outros homens sucumbiriam com facilidade? E como é que você se conecta depois com essa força interior ou com seu espírito superior, sua mente superior, o nome que você quiser dar, o Espírito Santo, seja lá o que for, como é que você se conecta com o campo para manter você, para te dar suporte, resistência física, porque, entre outras coisas que eu ouvi de você, numa viagem, você ficou 80, se não me engano, 82 horas sem dormir. E um ser humano normal não fica 82 horas sem dormir. Então, isso é preciso uma força, no meu modo de entender, é preciso uma força superior para enfrentar isso. Um tipo de coragem que transcende essa coragem. Por exemplo, eu sou paraquedista. Eu chego na porta do avião e me jogo com o meu próprio paraquedas e eu me viro, né? Vamos dizer que para isso é necessário uma certa dose de coragem. Mas eu faço isso e milhares de outros seres humanos fazem isso com facilidade. Mas isso que você faz, são pouquíssimos, raríssimos seres humanos que fazem. Então, primeira pergunta que eu te faço é: que tipo de conexão é essa que você faz? Da onde você tira essa força para se preparar e essa força para atravessar essas longas jornadas? Bom,
não sei se a minha resposta... Eu tenho uma certa dificuldade em responder da maneira que eu gostaria, porque eu não quero ser mal compreendido, porque isso tem uma característica que eu tenho desde jovem, é a humildade. Mas eu quero te dizer que eu nasci em Santos e meu sonho, quando era moleque, era ser astronauta, né? Quando era criança, assim, com 6, 7 anos, eu construía uns foguetes de cartolina, entrava neles e me imaginava indo embora, né? E desenhava internamente nas janelinhas, né? Estrelas, tal. Eu hoje agora, né? Mais maduro, um pouco mais experimentado, eu olho para essa criança, né? Que tem dentro de mim e vejo alguém que tem uma lembrança de onde veio ou uma nostalgia de um outro tempo, né? Quando a gente tá, a gente é muito, quando a gente é criança, é muito jovem, a gente ainda tem a lembrança anterior, né? E eu sonhava viajar. Meu pai era um cara que viajava muito, velejava na Europa, na Itália. E depois de um tempo, o sonho, eu troquei, vamos dizer, o espaço e as estrelas pelo barco de oceano, até porque pode ser parecido, né? Se você pegar um barco no meio do oceano à noite, cheio de estrela, é quase uma nave espacial. E eu sonhava em fazer uma volta ao mundo quando eu já tinha 13, 14 anos, né? Mas meu pai faleceu e a vida ficou um pouco difícil por alguns anos, né? Foi um baque grande, financeiramente também. Mas eu viajava de alguma forma com amigos, fazia viagens longas para o Nordeste, acampando, sempre gostei, né? Minha primeira viagem sozinho foi com 14 anos para Campos do Jordão. Minha mãe deixou eu ir para Campos, peguei um ônibus e fui ficar acampado lá em Campos do Jordão no inverno, imagina. Uma barraca de lona, né? Passei tanto frio. E quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu não sei, acho que foi na TV Cultura. Eu vi uma entrevista do Joseph Campbell com um jornalista americano, né, o Bill Moyers. E naquela época, você via a entrevista, viu, não viu, né, acabou, não tem reprise, não tem YouTube, você não pode... Eu fiquei alucinado. Embora eu não tenha entendido mais da metade das coisas que ele falou, me tocou alguma coisa, porque ele falava sobre a jornada do herói, né, sobre essa jornada que, na verdade, é a jornada humana, né? Todos nós, né? Existem os mitos, né? Aqueles que foram enfrentar os dragões, que foram atravessar oceanos, né? E eles trazem esse exemplo porque o mito ele repercute internamente dentro da gente, né? Através de arquétipos, de imagens, símbolos, são metáforas que falam com a alma da gente. Então, por isso que a mitologia ela é universal. E ela, em todas as culturas, ela existiu e existe. E eu fiquei profundamente tocado pelo que o Campbell falou, sem saber que eu estava numa busca da jornada do herói, né? Eu próprio. E as coisas aconteceram assim na minha vida, até que em 93 eu larguei tudo para fazer a primeira viagem, Miami-Ilhabela, né? Mas já havia feito uma viagem longa de moto, também pela Patagônia, numa época bastante, mais vamos dizer, primitiva da Patagônia, né? E o que eu percebi é que na jornada desaparece o medo, desaparece tudo. Você só vive o caminho. Parece que nada existiu antes e que nada existe depois, a não ser aquele momento mágico que é você viajar, e enquanto as pessoas que estão em casa ficam imaginando que são tempestades, que é ondas, que é isso, que é aquilo, que o mundo é perigoso, não sei o quê, você está lá se divertindo, né? Ou também enfrentando dificuldades, claro, né? Mas tem vários aspectos. Primeiro, o mundo não é um lugar perigoso, né? Como as pessoas dizem, né? Perigoso é a nossa mente, que mente o tempo todo, né? E ela é facilmente manipulada. Esse é um grande perigo. A outra coisa é que nesses tempos atuais, onde a gente tem muita tecnologia, por exemplo, você pode entrar no YouTube, aqui no computador, e assistir um filme
um documentário, você pode ver um explorador agora andando no Ártico, no deserto do Atacama, no Saara, seja o que for. O que eu percebo, Carlos, é que as pessoas estão trocando as experiências próprias pelas experiências alheias. Então, as pessoas com muito tempo presas nesse mundo digital e estão se esquecendo que nós somos a natureza, né? Não é que nós precisamos ir para a natureza, nós somos a natureza. Então, o que eu percebi na primeira viagem, em todas as outras 7 viagens, foram 8, né? É que essa vida aqui em São Paulo, tem sofá, tem janela, que tem teto aqui na minha casa, como todas as casas, né? Que você fecha, e você tem a cozinha, que você tem toda a estrutura da tua proteção, acho que ela faz mais mal do que bem, né? Hoje em dia tem muitas doenças que estão ligadas ao sedentarismo, a ficar muito tempo sentado, muito tempo olhando numa tela, comendo de uma forma desapropriada. E se você pensar que o nosso DNA guarda a nossa memória genética, qual que é a experiência registrada dentro de cada um de nós maior? Aquela que está para trás ou aquela que está nos últimos 50 anos? Vamos dizer, 80 anos, vamos dizer. O nosso DNA tem os registros de 200 mil anos no nosso corpo físico, né? Até 200 anos atrás não tinha restaurante, não tinha ar-condicionado, não tinha carro, não tinha geladeira, não tinha nada disso. Pouquíssimas pessoas comiam 3 vezes por dia ou sentavam num lugar estofado, né? 99% das pessoas não viviam assim. E nós vivíamos, poderia dizer que viviam menos por causa de algumas doenças e tudo mais, mas isso é um outro assunto, já é uma questão de desequilíbrio, não propriamente que a natureza faz mal ao ser humano, ou que a gente precisa da tecnologia para nos protegermos da natureza. Não. Eu posso dizer para você que eu fui para a Antártica, fui para o Ártico, fui para a Groenlândia, atravessei o Pacífico, atravessei o Atlântico, Patagônia, Caribe, Floresta Amazônica, costa brasileira inteira, agora o Ártico, e eu nunca peguei um resfriado, nunca fiquei doente, nunca senti nada. Mas eu não sou um super-homem, eu sou uma pessoa normal. Claro. Eu sou uma pessoa extremamente... Eu penso que, assim, a minha saúde, ela anda em cima de um muro. Eu visualizo assim, sabe? Se eu tiver equilibrado, eu vou andar naquele muro tranquilamente. Mas se eu me desequilibrar, eu caio. E eu sou uma pessoa assim que por exemplo, eu não bebo praticamente, né, álcool. Então, se eu tomar, sei lá, 3 caipirinhas, se der um abuso, puta, meu fígado vai chorar. Eu vou ficar uma semana mal, entende? Mas se eu fizer tudo certinho, meu corpo responde muito bem, né? Eu tenho 65 anos, acabei de voltar de uma viagem, que foi o ano passado, me preparei 1 ano e meio, mas eu fui muito bem, eu não senti nada de diferente das viagens anteriores. Nossa geração, ela está aí para quebrar um paradigma, né? Tanto é que o Deepak Chopra tem um livro maravilhoso, que acho que Mente Sem Fronteira, Corpo Sem Idade, uma coisa assim, né? Onde ele fala que a gente programa o nosso envelhecimento porque as células envelhecem a partir de uma ordem, que em algum momento o nosso inconsciente deu. Então pensa, a gente nasce, quando a gente é pequenininho, fala, olha a vovó, olha o vovô, são velhinhos, né? E você olha uma pessoa de 70 anos e fala, ela é velhinha. Bom, você acredita que 70 é velhinho. E aí você programa para ser velhinho igual. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente pensa, né? Porque até a questão do envelhecimento está ligado ao nosso pensamento. Mas se você falar, não, eu não vou pensar em nada, eu simplesmente vou viver minha vida. Se eu tenho um propósito, para mim, assim, os meus propósitos estão ligados à questão da jornada, da viagem, porque são momentos que, além de serem momentos onde eu tiro as férias do mundo, vamos dizer assim, e me conecto, é um momento que eu estou imerso na natureza e eu me sinto, não é me sinto
protegido, porque eu acho que também esse conceito da proteção, Carlos, é equivocado, porque quem disse que a gente precisa de proteção externa, né? De que a gente precisa da proteção de um anjo, ou de alguém, ou de alguma coisa. A gente precisa, como eu falei há pouco, a gente precisamos nos proteger dos nossos pensamentos. Obviamente que eu não sou ingênuo de chegar numa floresta e falar, não, aqui está tudo certo. Tem coisas na floresta que a gente tem que tomar cuidado. Tem coisas no mar que eu preciso tomar cuidado. E a gente está alerta. Você é uma pessoa que sabe muito bem a questão do medo. Aí as pessoas me perguntam, você não sente medo no mar? Olha, quando a gente pega um mau tempo de noite e as coisas estão feias, o mar está grande, a gente tem receio que o barco quebre, que vire, a gente está num momento de muita apreensão, não propriamente um medo. Eu já senti medo, mas foram poucas vezes, né? Por outras questões. E a força, você me perguntou onde eu busco essa conexão. De uma maneira muito simples, Carlos, na minha profunda confiança que eu tenho nos desígnios da vida. Muito Porque legal. se eu pensasse... Você poderia chamar isso de confiança no Pai? No pai espiritual? Sim, no Pai. Sim. Por exemplo, por que eu deixaria de fazer o que eu amo? Porque eu teria medo de morrer. Né? Não vou fazer essa viagem porque eu posso morrer. Mas eu nunca senti que eu fosse morrer no mar. Mas eu não tenho essa prepotência de dizer que na próxima eu não venha morrer. Não sei. Posso morrer amanhã, posso morrer dormindo, como meu pai morreu dormindo. Mas a única coisa que eu sei, que eu tenho certeza, bom, duas, né? Que um dia, obviamente, que a gente vai sair, vai embora daqui, mas a única certeza que eu tenho é que eu não posso viver uma vida sem acreditar naquilo que eu desejo realizar, sabe? A confiança que eu tenho. Então, quando eu começo uma viagem, óbvio, isso aí se expande, né? Você tem um projeto, você tem um companheiro de viagem, no caso o Igor, você tem uma equipe, você tem a preparação médica, a preparação... Eu confio nessas pessoas, mas para me lançar, né, no mar, no barco aberto sem cabine, à noite, 84 horas indo para a Antártica, agora no Ártico, tem algo que vai além, né? E para mim, esse além que você me perguntou, é uma certeza interna e uma confiança muito grande que eu tenho no que eu sinto. Porque se eu sinto esse impulso de realizar a viagem, que é uma epopeia, você organizar um projeto como esse, são 3 anos, preparação, captação e tá. E aí toda a mágica do negócio funciona. Para tudo acontecer, você montar aquela equipe, os recursos, aquelas coisas que a gente chama de coincidências ou não. E aí você fala, tudo isso para nada, para eu morrer? Não, porque é aquele exercício que a gente sabe que nós temos que fazer ele diariamente. É olhar e enxergar acontecendo. É criar o futuro a partir de um ato no presente. Porque... Eu me lembro de você dizendo que você, quando vai fazer uma viagem, você abre o mapa em cima de uma mesa e todos os dias... Olha ele aqui. Aí, isso, exato. É da próxima viagem. É da próxima. E todos os dias você viaja na rota, né? Então, no final, quando aquilo materializa, é simplesmente a precipitação de uma função de onda, como a física quântica explica para a gente, né? Quer dizer, você cria com a mente e materializa uma das infinitas possibilidades do mundo quântico. Que estão lá. Mas como é que você faz isso? Você faz isso porque você olha para o mapa e viaja todos os dias na rota. Sim, mas pensa bem, tudo é assim. Tudo, para tudo. Tudo. Inclusive as nossas doenças. Tudo, né? tudo. Os nossos desequilíbrios, porque a gente também não... A gente não tem a capacidade de ficar vigiando o inconsciente, né? A gente não consegue controlar. Não. Então, o inconsciente está lá.
aquelas minhocas da infância, o trauma do pai, o da separação, blá, blá, blá. Essas coisas aí, o campo está ouvindo. Ele está Lógico. prestando atenção. É uma carta que você está escrevendo e você está pedindo aquela experiência. Aí as coisas chegam na sua vida, você, Profecia autocumprida. você acha que é o imponderável, não é o imponderável. É exatamente o ponderável. É o mais real possível. Né? Isso é a realidade. Bem Acontece legal, que, Betão, bem legal. acontece Bem que, legal. que nós vivemos na ilusão 100% do tempo. Né? Eu estava tomando banho ontem pensando assim, cara, de onde a gente veio é luz. Não existe religião, sexo, política, cota racial, gênero, nada. Para onde a gente vai também. Não Por que tem. que nesse intervalo a gente inventa tanta merda? Quer dizer, melhor, por que que a gente perde tanto tempo nos apaixonando por tudo que morre e não cativando as coisas que são eternas, que é o que vem antes e o que vem depois? Claro. Bom, a gente sabe muito bem o que veio antes. Não, ninguém pode dizer que não sabe. Pode estar esquecido, mas só parar. A gente não precisa pensar no lugar. Pensar, é só sentir o estado. Eu sempre falo isso. As pessoas falam, você sabe para onde você vai, você sabe de onde você veio? Não, mas o tema não é, porque quando a gente fala em lugar, a nossa mente racional, ela imagina um lugar, latitude, longitude, ou uma imagem. Mas quem falou que esse lugar é um lugar, né? Esse lugar pode ser um estado de consciência. Um lugar Agora, físico. quando pensa bem, quando você está muito bem equilibrado, ou até quando alguém parte, uma pessoa que você gosta, e você fica naquele estado, quando dói, mas você se conecta naquela. A dor faz você se conectar. Esse estado não é o estado de tristeza, mas esse estado de sensibilidade é de onde você veio. Essa sensibilidade que você acessou com a tristeza é a mesma sensibilidade que você acessou no momento de uma realização importante. É um estado. Esse lugar é para onde nós vamos e é de onde nós viemos. Nesse intervalo, a nossa talvez grande tarefa seja prestar atenção em quem está aqui vivendo, né? Eu almocei há 2 dias atrás com o Seiji, que é uma pessoa, foi um dos grandes professores. Você conhece o Robert Rapé, nós somos contemporâneos e alunos do Robert, e o Seiji foi também um outro professor importante. Durante 20 anos eu frequentei um grupo de vivência, meditação, e o Seiji, ao contrário do Robert, que fazia os grupos e falava, ou seja, que fazia o atendimento individual. Seria como se o Robert já fizesse um atendimento para você, Carlos, sabe? Aham. Então foi assim. E lá eu tive, eu posso dizer que fosse um treinamento, né? Ensinamentos. Né? E eu almocei com ele segunda-feira, eu não via fazia muito tempo. E ele virou no final e falou assim, Beto, acho que um dos grandes desafios e talvez a nossa única chance nesses tempos tão confusos seja a gente perceber verdadeiramente, mas não é perceber assim que nós somos luz. Então ele falou assim, puxa, vai num quarto escuro, né, bem escuro, se concentra e começa a prestar atenção na luz da tua aura. E você vai ver que você tem uma luz, né? E essa conversa começou porque eu brinquei com ele, eu falei assim para ele, né? Eu escrevi um texto, eu não me lembro como a gente começou a conversa, mas eu falei, escrevi um texto há um tempo atrás sobre a luz e a sombra. E o texto começa assim, quando a gente olha para a lua, aliás, ontem foi lua cheia, né? Você fala, nossa, que lua linda. Mas não está correto falar isso, porque Não. ninguém vê a lua. Você está vendo a luz do sol refletida na lua. Então você poderia falar de outra forma. Que beleza que é a luz do sol refletida na lua, porque a gente também não consegue ver quem não tem luz própria, né? Que é a estrela. Não, os únicos corpos celestes no universo que são percebidos são as estrelas, que têm luz própria. Mas nós somos
seres que temos luz. Nós não precisamos sermos tratados como aquela pessoa iluminada. Não, aquela pessoa não é iluminada, ela tem luz, ela é luminosa. E quando você vê as coisas nesse ângulo diferente, você começa a perceber um outro mecanismo dentro da gente. Por exemplo, você vai seguindo o mesmo conceito da luz refletida, né? Que você não está vendo a lua, e sim a luz. Quando você lê um poema, algum poeta, e aquilo te toca, na primeira instância, o nosso impulso é achar que aquele poeta é maravilhoso e que ele te tocou. Mas talvez seja um equívoco. O que te tocou, na verdade, a tua emoção, ela vem daquilo que você sentiu. Na verdade, aquela poesia tocou a poesia que tem dentro de você e você se emocionou ao reconhecer que aquela beleza que você viu naquele texto, naquela inspiração, ela é parte de você. E é lindo falar sobre isso, mas também é tão lindo a gente perceber sobre a questão da sombra. Então, no momento que a gente se relaciona com alguém e aquela pessoa, no teu entendimento, está te magoando, você pelo menos podia levar em consideração a possibilidade de que a mágoa existe dentro de você e o ato daquela pessoa simplesmente tornou clara aquela mágoa, aquela raiva, aquele ressentimento que existe dentro de você. Me lembrei agora, Betão, de uma parábola do monge que vai meditar no lago. Conhece essa? Não sei. O monge pega seu barco 5 da manhã, o dia amanhecendo, e vai sozinho para o meio de um lago. E joga a âncora no meio daquele lago, fecha seus olhos, se coloca em posição e começa a meditar. E 5 minutos depois, ele recebe uma pancada no barco. Pum! E ele ainda de olhos fechados, aquilo dispara uma tremenda raiva nele, que ele diz: quem terá sido esse cego, esse maluco que não me viu aqui ancorado no meio do lago? E quando ele abre os olhos, era um barco à deriva. E aí ele se deu conta de que a raiva era algo que estava só ali dentro dele, só esperando um estalo para brotar. Ele se, e é mais ou menos isso. Quando você vê luz, é a tua luz que você está vendo. Quando você vê sombra, é a tua sombra que você está vendo, não é? Sim, é esse mecanismo, né? Eu sei de uma vez, num atendimento que ele fez para mim, ele falou uma coisa que também tem esse mesmo mecanismo. Ele falou assim: Beto, você não veio resolver os problemas do mundo no planeta. Você veio se resolver diante deles. Pô, Claro. essa frase eu desatei uns 70 nós de Ô, coisas que eu Betão, vinha carregando. tem uma curiosidade, cara. Qual foi o momento mais alegre assim que você se lembra de uma viagem? Ah, centenas de vezes a gente teve. As chegadas são muito especiais, mas os encontros, por exemplo. Eu até já escrevi sobre esse texto, não sei se alguém leu. É um texto que chama Descoberta do Brasil. Na primeira viagem, quando nós vínhamos velejando, depois de fazer o Caribe, toda a floresta amazônica, a gente saiu de Belém, tínhamos que velejar a costa norte brasileira até Natal e depois descer até Ilhabela. Todo dia parando em alguma praia no final do dia, né? Então a gente nunca sabia onde nós íamos dormir. E aí, uma bela tarde, estava muito vento contra no Ceará, mar forte, era setembro, outubro, muito vento, 35 nós, barco batendo. Eu estava com uma intuição, Carlos, assim, de que alguma coisa ia quebrar. Não, quebrava todo dia, mas alguma coisa grave, né? E aí eu decidi, eu dei um toque para o Marcos, que estava no outro barco, e falei: vamos encostar, né? Eu estava com o Duncan e o Marcos, acho que com o André Andrade. E aí nós encostamos numa praia, que a gente viu de longe umas casinhas enterradas numas dunas, eram umas casinhas, um vilarejo chamado Praia Nova, um pouquinho antes de Camusim, no Ceará. E aquele vilarejo tinha umas 100 pessoas
e todas as casas de barro, pau a pique, né? E aí, quando a gente encostou os 2 catamarãs na praia, né? Juntou os pescadores, as crianças, todo mundo, todos vieram ver, né? As crianças. E aí, a gente começou a desmontar o barco, não sei o quê, eles perguntando sobre o barco. Quando eu olhei, a travessa traseira, né? Que é uma peça de alumínio que junta os 2 cascos, estava quebrada. E ela não soltou por milagre, mas se quebrasse lá no meio, ia quebrar da frente, ia cair massa. Bom, ia ficar tudo boiando no meio do oceano, né? E aí, falei, nossa, que intuição, né? Aí eu falei, bom, o problema agora é grande, né? Ele está num lugar que não tem uma árvore, não tem nada, não tinha acesso por terra. Como é que a gente vai fazer para consertar essa travessa, que é um perfil de alumínio assim? Nós conversando, chegou o senhor, um pescador, de chapéuzinho de palha, camisa abotoadinha assim, manga 3/4. Falou, olha, eu tenho um pedaço de pau lá em casa que é bem parecido com o perfil de vocês. Talvez se enfiar por dentro dá para fazer uma gambiarra. Ele foi lá, pegou a madeira, voltou com uma plana, uma machadinha e desmontamos a travessa, tiramos a lona do barco e tal. Aí estava um ventão forte e aquela areia batia, doía. Aí ele falou, vamos para minha casa. Aí fomos, pegamos comida liofilizada, fogareira, essas coisas todas, e fomos para casa dele. E aí chegou lá a senhora dele, muito educada, chão de terra, né? Mas batidinho, limpinho. E eu fiquei chocado, porque eu não sei como, ela tinha um jogo de xícara, bule, não era uma porcelana, mas muito bonitinho. E ela veio com um chá à tarde, final da tarde, ofereceu um chá. Tava doce pra caramba, mas tudo bem. Mas um chá, você fala, meu, um chá aqui, né? Eu falei, e eles eram educadíssimos, assim, né? O pescador, ele nunca havia saído de lá na vida. Ele nunca havia visto televisão. Ele se orgulhava disso, né? De nunca ter visto. E ele queria morrer lá. Ele tinha 70 anos. Eu já vou lembrar o nome dele. E aí, bom, eu sei que ele trabalhou lá. Em 1 hora depois, ele fez uma peça como se fosse uma fêmea. Nós enfiamos no alumínio. Furamos, botamos parafuso, pronto, a peça estava pronta. Daí a gente pegou e ofereceu para eles um jantar de comida liofilizada, né? A gente ofereceu o nosso jantar para eles provarem. Fizemos lá um jantar, eles 2, um filho pequeno, os outros estavam morando fora, e nós 4. E foi uma noite maravilhosa, assim, de conversas e aí dormimos na sala mesmo, no chão lá, botamos o saco de dormir. E de manhã Legal, tinha que um café legal. da manhã maravilhoso. Fomos lá, montamos o barco e nos despedimos, demos um abraço e fomos embora, né? E isso aconteceu diversas vezes, em outras situações. E o interessante disso, Carlos, é que eu transformei dentro de mim, nessa primeira viagem, o que eu transformei? Você me perguntou quais são os momentos alegres, né? Felizes, né? No começo essa viagem foi a Miami-Ilhabela, chamou Entre Trópicos. No Caribe, o barco quebrou muito, porque a gente não tinha experiência, né? Então a gente pegou um hobbycat numa loja lá em Miami e saiu com o barco, que não é para fazer o barco, para velejar em Ilhabela, não é para fazer uma viagem pelo Caribe, né, oceânica, né? Então, obviamente, o barco muito carregado foi quebrando, né? A viagem toda quebrava. E eu ficava mal-humorado no começo, porque acabava estragando o cronograma. Eu, virginiano como eu sou, metódico, organizado, o cronograma tinha que bater, papapá. Depois de um mês, eu falei assim, a viagem vai virar um inferno. Se eu não começar a aceitar as coisas, porque o que acontecia é que no primeiro momento dava um mau humor, mas no final do dia a gente ia parar em algum lugar que a gente não planejou. Conheci um personagem interessantíssimo. A pessoa ajudava a gente a consertar o barco. A gente jantava na casa da figura. E no final ia embora com o coração apertado porque você teve um encontro maravilhoso com um ser que você nunca ia encontrar se não desse errado as coisas, sabe? E aí eu Muito falava legal. assim, aí quando quebrava, eu falava assim, quem que eu vou encontrar? Quem que está me esperando? E aí mudou, falou, quem disse que está dando errado? Está dando certo, sabe assim? Aham, Isso aham. a viagem, ela está acontecendo
não é no mapa, no GPS, na programação. Ela está acontecendo no imponderável, no inesperado, na surpresa. E aí eu comecei a sentir, Carlos, que cada uma dessas pessoas que eu encontrei, isso na minha vida foram, sei lá, mais de 100 pessoas, muito, nem sei dizer quantas. Essas pessoas, de alguma forma, estavam me esperando, Sim. sabe? Precisava, por 12 horas, 6 horas, 24 horas, sei lá, trocarmos o olhar, darmos um abraço, um aperto de mão, porque a gente não tem ideia de quem está por trás, né? Quem é o ser que está por trás de uma pessoa que se mostra na figura humana, né? Aham. Quem é esse ser que pode ser grandioso, tanto na figura de um pescador, como de um engenheiro, de um pescador, sei lá, de uma pessoa no yacht club, de um outro velejador. E assim eu vou vendo a magia que existe por trás dos acontecimentos na nossa vida. Quando a gente permite, porque eu poderia me fechar na minha ranzinzice, né? Esse nome não existe, né? Esse meu mau humor que eu poderia ficar, de ser controlador. E isso foi me ajudando a desmontar o controle dentro de mim. E aí você vai percebendo milhões de outras coisas, né? Bom, por que eu tive uma mãe controladora, né? Porque eu sou controlador, né? Eu preciso do espelho para me enxergar, Aham. né? Então, nesse aspecto, a viagem que traz essa gama de eventos, né? Essa viagem, por exemplo, a primeira durou 289 dias. Foi uma vida. Não, foram várias vidas, sei lá. Foram muito intensas as experiências, porque o que eu percebo, assim, eu fiquei um pouco mal acostumado, né? Estou aqui em São Paulo, parece que minha vida na cidade mais agitada do Brasil é monótona, porque eu estou acostumado com um turbilhão de eventos que, quando eu viajo, né, até agora no Ártico, mesmo naquele lugar que parece que nada vive e sobrevive naquele lugar, está acontecendo uma intensidade de coisas. Por quê? Por uma simples razão. Eu pensei muito tempo sobre isso. Aqui em São Paulo, a gente tem telefone, tem computador, tem compromisso, tem almoço, tem contrato, tem palestra, tem... Enfim, as nossas tarefas. Tem que ir no supermercado, tem que fazer academia, você encontra gente, você vê notícias, você vê filme. Bom, você mantém tua mente ocupada quase que 100% do tempo, né? Com os relacionamentos e tal. No mar, ou quando você está longe, na natureza com você não tem nada para fazer, quer dizer, as tarefas do barco, com certeza, mas você não tem compromisso, você não tem telefone, você não tem nada para te distrair. Então, você presta atenção no que você sente. Uhum. E aqui, a gente sente, mas não presta atenção. Imagina, Sensacional. imagina quantas oportunidades que a gente perde por minuto de coisas que a gente está percebendo, o ser, né, eu quero dizer, né, e que a gente está distraído. Não percebe. Eu fiz uma regra, por exemplo, aqui. Agora eu tento, né? O meu Instagram eu entro até às 8 da manhã, depois eu dou um tempo e entro às 5 da tarde para fazer minhas outras coisas. Tudo bem que eu tenho, meu trabalho está misturado, né? O Instagram me ajudou a vender viagem, eu tenho que olhar mensagem, eu vendo palestras, tem a lojinha do site que tem os livros, enfim, eu tenho muita coisa que está no mundo digital, né? O próprio LinkedIn e tal. Mas eu tenho agora, eu estou tentando me organizar para deixar o meu tempo mais assim organizado mentalmente para eu poder ter esses espaços no meu dia onde eu presto atenção no que eu estou sentindo. Até porque eu gosto muito de escrever, né? E para escrever eu preciso me conectar, não saio escrevendo assim, eu vou escrever. Eu Aham. preciso, sei lá, vou pedalar, eu sinto um negócio, vou tomar um banho, pego o carro, pego a estrada, vem uma, sabe, sinto alguma coisa, pego o telefone, gravo, pego o espírito daquilo que eu senti e depois, quando eu sento no computador, coloco uma música, relaxo e tal, e me reconecto naquele sentimento.
Mas a grande preciosidade que a gente tem na nossa vida é o sentir. E a gente passa essa vida, que é esse intervalo que eu falei, entre o antes, né, e o depois, distraído, perdendo a grande chance. Todo mundo que está aqui ouvindo a gente, eu faço uma provocação que já foi feita. Um amigo fez essa provocação comigo há 40 anos atrás. 40 anos. Ele falou para mim assim, o Otávio, Beto, tenta pensar na sua vida o que você pensou, assim, o que você criou a partir de uma percepção ou de um sentimento que nasceu somente de você. Você não ouviu ninguém falar nada, você não leu, você não conversou. Aquilo brotou dentro de você. Uma criação própria. Gente, nós somos 8 bilhões de seres diferentes aqui. Por que nós somos diferentes? Por que não somos todos iguais? E cada um de nós, por certo, tem um dom. Exatamente. Nós somos um pedacinho de um quebra-cabeça. E cabe a cada um de nós descobrirmos o propósito da sua peça, de saber o que você vai fazer com você diante desse mundo de caos. Você veio aqui para reclamar, para dizer que é isso, para dizer que não. Você veio aqui trazer um pedacinho da paz. Todo mundo é um pedacinho da paz, né? Se a gente for pensar que o nosso objetivo maior é criar um lugar de paz, né? Então, quando a gente abre mão do sentir e fica somente no pensar, distraído, a gente realmente está jogando a nossa vida no ralo. Ô, Betão, você está me chamando a atenção para uma coisa que eu tenho explicado ultimamente, que você me deu um gancho legal agora, porque você está usando a palavra distraído, tá? Para alguns momentos da vida em que nós realmente nos deixamos levar por essa tagarelice mental e acabamos não usando essa expressão tão magnífica de ser um ponto de vista exclusivo da criação, do Criador, né? Nós, realmente, o nosso valor de ser esse ponto de vista é intransferível. Não há nenhum outro ponto de vista igual ao meu. Essa é um valor intransferível. E essa distração com essa tagarelice da mente, há uma forma de perceber como isso, às vezes, é nocivo para a nossa paz interna. Porque a pergunta que eu faço é: você conhece alguém que esteja triste, concentrado? É difícil. Não. Você conhece alguém que esteja triste? Você conhece alguém que esteja com raiva enquanto está concentrado? A mente não dá. Porque quando você está concentrado, a tagarelice parou. Sim, você está com você. Você está sentindo aquele momento. Não é possível tristeza, raiva, medo ou asco. Não é possível manifestar um estado emocional enquanto você está concentrado. Então, basicamente, o que você está dizendo é: nos momentos de distração, nós abrimos a guarda para sofrer. Porque essa tagarelice, eu chamo da louca da casa, né? A mente, a louca da casa. Quando a louca da casa está falando, nós perdemos a concentração. E aí não há possibilidade de sentir. Nós vamos sentir realmente quando nós estamos concentrados. Você diz: eu sento, eu coloco uma música, eu abro o computador e ali eu estou concentrado. Ali eu posso me conectar com o campo, eu sinto. Eu estou escrevendo a partir do que eu sinto, porque há concentração. Nesse momento,
o Betão desapareceu. E você é capaz de ficar meia hora, 40 minutos, uma hora escrevendo e você se dá conta de, mas vem cá, onde é que o Betão estava? Durante esse tempo, o Betão não estava aqui. Era um estado de concentração onde havia a sua conexão com o sentimento e a sua conexão com o campo. Por isso é tão importante esse treinamento da concentração, porque dá uma impressão de que nós não podemos estar tão concentrados assim durante o dia. Mas se você notar, um simples banho, se você entrar debaixo do chuveiro, você vai, mas como você vai se concentrar você vai se concentrar para tomar banho? Claro, você pode se concentrar na água tocando sua pele, no perfume do seu sabonete, depois no algodão da toalha, enxugando, tocando o seu corpo. Você pode se concentrar varrendo, limpando o seu apartamento, sua casa, lavando louça. Você pode se concentrar caminhando da mesma forma como você está concentrado quando você está manejando o leme do seu barco. Você, em muitas oportunidades, nós dirigimos desconcentrados porque o movimento automatiza e a louca da casa assume o comando. Mas toda vez que isso acontece e que a gente perde a concentração, você vê uma estatística desastrosa, mas no trânsito, morrem 200 pessoas por dia no Brasil. E a maioria delas por distração, porque nós não estamos concentrados em atravessar uma rua ou em cruzar um sinal. Então, isso que você está dizendo me levou a essa reflexão do como nós perdemos essa possibilidade de estar concentrado em pequenas coisas e manifestar esse sentimento. Nos dá o luxo de sentir. Não é? Aí a gente me remete a inúmeros seminários que o Robert fez, onde ele coloca isso como uma programação, né? Ele sempre falava da programação, que a gente nasce e vão instalando programas, né, dentro da gente, né? E a gente, inclusive, o programa acho que mais que roda na mente de todos nós é o programa mais, vamos dizer, um programa pirata, vamos dizer assim. Mais mente. Todo programa é um condicionamento, né? Para mim, o programa mais eficiente e mentiroso que existe é a gente acreditar que nós somos humanos. A gente Bom, não tem... já começa aqui o seguinte, hein, Betão? Que na faculdade de medicina não ensinam os acadêmicos, como não ensinaram a mim, que o nosso corpo tem 20% de células humanas. 80% das células do corpo não são humanas. E isso parece uma loucura, mas é a pura verdade. 80% das células do nosso corpo são bactérias, vírus e fungos. Nós somos feitos de células não humanas. Algumas células do nosso corpo são humanas. Então, isso que você está dizendo é do ponto de vista espiritual. Mas eu estou trazendo isso do ponto de vista material, que realmente essa ideia de que somos humanos, de que somos um corpo, né? Isso acaba causando um transtorno quando nós nos entregamos somente a isso. Perdemos a conexão, né? Nesse sentido, o que você está falando é surpreendente. Eu havia lido isso através de você, eu não sabia disso. Eu li isso em algum momento que você escreveu, em algum lugar eu ouvi isso de você. Não me lembrava da porcentagem. Mas quando eu falo que nós acreditamos que nós somos humanos, eu volto para o início da minha conversa, onde eu coloco que, obviamente, a gente tem uma condição humana, né? Que é o nosso corpo físico, que é um veículo, né? Eu estava vendo um outro vídeo do Joseph Campbell, que ele faz um questionamento, né? Que ele fala assim, eu sou
a luz que está num corpo ou um corpo que tem uma própria luz que reconhece a outra luz, né? Então, se a gente entende que o nosso estado é temporário, já começa que a gente não vai ter uma visão mórbida sobre a partida, né? Porque a gente só tem essa visão mórbida, nós ocidentais principalmente, porque a gente só cativa as coisas que nascem e morrem, né? A gente não cativa o que é eterno. Porque seria a mesma coisa que eu olhar para as minhas viagens e considerar que essa minha vida aqui é uma das minhas viagens, né? Com certeza é. Então, eu pessoalmente, já falei isso para muitos amigos meus, se eu for embora amanhã e vocês receberem a notícia, por favor, não se entristeçam, porque a minha vida foi vivida e é vivida de uma forma muito honrosa, no aspecto de eu dar valor às minhas oportunidades e a tudo aquilo que eu escuto do meu coração. Eu não deixei de viver as coisas que eu acreditei, né? Eu não deixei de ter as minhas experiências, não foram poucas. Eu não estou morrendo frustrado, não estou morrendo triste, não estou indo embora com saudade. E o próprio Sage me ensinou isso. Quando alguém parte e você sente muita saudade, é porque você deixou de falar tudo aquilo em vida para aquela pessoa. Então, a gente volta para isso que você está falando, Carlos. A gente aqui, distraidamente, ocupado com essas tarefas que não trazem nenhum crescimento para a gente, né? Não traz nenhum salto quântico, a gente não deixa de ligar para uma pessoa que a gente ama e fala para ela o quanto aquela pessoa é importante, o quanto aquela pessoa... Isso aconteceu justamente na segunda-feira, quando eu encontrei o Sage. E ele, o ano passado, perdeu a esposa dele, ele ficou bem baqueado. E aí, no almoço, eu falei para ele assim, umas 10 coisas que foram importantes na minha vida, que partiram dele. Sabe? Insights que ele trouxe para mim, a generosidade, a amorosidade. No final do almoço, ele se sentiu tão bem, ele mudou a energia dele. E você vê como a cura opera, né? 100% do tempo. A cura não é através de remédio, a cura é através das nossas... É quando a gente quebra essa atitude mental de criar esses muros, né? Até com a gente mesmo, né? E não nos permitindo, e temos preconceitos, né? Imagina, eu lembro quando eu estava lá no Sage, ele fez um exercício lá, a gente tinha que fazer esse exercício em casa, né? Que era ligar para 3 pessoas que você gosta e perguntar por que essa pessoa gosta de você. Então eu ligo para você, fala, e aí, Carlos, tudo bom? Não, estou te ligando para perguntar por que você gosta de mim. Aí você fala, pô, aconteceu com o Betão, né? A outro exercício é você ligar para outras 3 pessoas e falar, olha, Carlos, estou te ligando para dizer que eu amo muito você, que você está doente, você vai morrer, você descobriu que está com câncer, sei lá, né? Mas você pega o telefone para falar que aconteceu uma merda na política, que aconteceu uma merda na Amazônia, que aconteceu não sei aonde, que caiu um avião, sei lá o quê. Ou seja, a gente tem uma facilidade enorme para falar de coisas negativas. Se conectar com o negativo. Uma dificuldade de lidar com a amorosidade que somos nós mesmos, né? Eu uma vez escutei, talvez faça sentido isso agora, uma frase em que um discípulo perguntava ao mestre, o que é amor? E o mestre dizia, amor é o contrário do medo. E o discípulo perguntou, e de que temos medo, mestre? E ele disse, do amor. Temos medo de amar. É verdade. Então, porque desmonta. Acabamos nos conectando com o negativo por medo de amar. E um outro mestre que eu considero muito também fala uma coisa parecida, porque ele diz que não existe ódio, não existe a raiva. Isso quer dizer, do ponto de vista simbólico, né? Não biológico.
Essa raiva que muitas vezes a gente sente é um amor estancado, é um desejo de se conectar positivamente com alguém e que isto não flui, você não é capaz, por alguma razão, não consegue ou é impedido de fazer, e aquele amor estancado se transforma em raiva ou em ódio. Mas não é amor, sempre é amor. E nós temos essa dificuldade realmente em nos conectar com esse lado amoroso, compassivo de todo ser humano. Mas isso aí, no final, só na minha, ah, na minha percepção, só se consegue com treino e quando se propõe ao treino, né? Porque a maioria de nós nem chega a conhecer uma forma de treinar você se conectar com o positivo. Então, no final, você acaba treinando se conectar com o negativo, com todas essas crenças sociais, cultura, educação, tudo isso que envolve a gente nesse burburinho das grandes cidades e tal. No final, isso tudo vai levando a gente para um treinamento a ponto de haver um congestionamento na pista de cá, porque houve um acidente na pista de lá. Quer dizer, é quase que uma sedução pelo negativo por um condicionamento social. Então, cada um tem a possibilidade de sair dessa matrix negativa, vamos chamar assim, para chamar de alguma coisa, através do seu próprio discernimento, da sua própria busca por um treinamento de se conectar com o positivo, né? O negativo está fácil, é sedutor. Pois né? aí você toca num ponto, Carlos, que eu concordo, mas eu queria entrar nesse assunto, porque esse assunto ele está presente em todas as nossas vidas, né? Que são os vícios, né? Os vícios se conectam com a negatividade, né? Tem vários tipos de vícios. Mas, se a gente for olhar assim, de um vício que é de todos, né? Assim, a gente viu isso, por exemplo, é a questão da mídia. A mídia manipula as informações, né? Você não liga um jornal aí à noite e você vê notícia boa, só vê notícia ruim. E esse massacre diário, né, nas mentes, né, no mundo inteiro, elas vão plantando a ideia de que o mundo é ruim, de que as pessoas você não pode confiar em ninguém, de que existe muita coisa perigosa e coisas dessa natureza, né? E talvez seja 1%, né, que a gente tem notícias aí, né, que a gente coloca uma lente de aumento. Os 99 são coisas maravilhosas que acontecem o tempo todo. Mas todo mundo fala, notícia ruim, notícia boa não vende. Então, por um lado, você tem, né, os grupos de comunicação que exploram, né, obviamente, é A aquela negatividade. coisa. Se alguém está comprando, né, é porque existe alguém, existe consumidor. Então, não é apenas não é a culpa da mídia, né? Porque se você não comprar mamão caro, o preço vai cair o preço. Se você não ligar a televisão às 8 da noite para ouvir as tragédias, os caras vão começar a falar, bom, nós precisamos pensar alguma coisa para vender, porque o anunciante está dizendo que não tem audiência. Mas tem audiência, Tem, né? Tem tem. audiência. Então, por quê? Por que que as pessoas têm tanto interesse em cultivar essa negatividade, né? A gente volta, é o programa que foi instalado, né, na mente de todo mundo. E onde é que está a raiz dessa história toda? Ao meu ver, é o controle, né? Então, as pessoas morrem por uma ideologia, as pessoas morrem por uma religião, as pessoas morrem por uma causa, que na verdade elas não morrem pelo seu próprio ideal. Elas não morrem pelo seu coração. Elas não morrem pelo amor. Elas morrem por uma ideia que foi vendida para elas, De outra pessoa. completamente ilusória, por uma mentira, né? Porque as ideologias, as religiões, as crenças, né, os dogmas, eles foram feitos simplesmente
para dividir as pessoas, causar nessa divisão a intriga, a briga, né? A negatividade que está dentro de todo mundo e o controle, aí vem o controle, né? E aí tudo isso é difícil as pessoas entenderem que isso é ilusão, porque a pessoa vai falar assim, mas como que é ilusão se isso está acontecendo, né? Essa que é a grande questão. Você fala, não, mas isso não é verdade, não tem uma guerra lá na Ucrânia, não tem o cara roubando lá a petroleira, mas não tem aquele governo que é isso, não tem o governo aquilo. Sim, mas isso só existe a partir da manifestação da gente. Porque se a gente começa a mudar o padrão da frequência do pensamento e a gente coloca o foco e a atenção em outras coisas, essas coisas, do ponto de vista de vibração, vão se desmontando, né? As pessoas que manipulam, elas precisam das massas, porque se a massa não... Elas Não prestar atenção? Deixam de existir, simplesmente. Né? Só que é difícil as pessoas aceitarem que essa, entre aspas, revolução começa com a sua não ação. Começa com você se desconectar da negatividade. Mas aí fica uma dúvida. Mas alguém tem que... Outro dia eu recebi uma carta enorme de uma moça que ela leu um texto meu e ela falava assim, mas como que eu não posso ter minha militância em relação às mulheres que sofrem, não sei o quê, um discurso feminista e tal. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, ela está tão mergulhada na raiva, no ódio, né, que ela não entende que o que ela está nutrindo nela é combustível para o que ela acha que é errado continuar sendo alimentado. Porque, não sei se você leu um texto que eu escrevi sobre sorte ou azar, é um texto que, quando às vezes eu publico, dá bastante comentário, mas eu falo sobre essa coisa da gente criar as entidades, né? Então, não existe nem sorte, não existe azar, mas de tanto que as pessoas acreditam em sorte e azar, a gente cria as entidades, né? Então, a gente cria a entidade da raiva, a entidade da miséria, né? Mas são reflexos ainda da nossa mente que está obscura em alguns aspectos da consciência. E aí, essas entidades, elas são campos energéticos que sugam a energia. Então, tem dias que você está completamente descarregado energeticamente, não sabe por quê. Mas é que teu pensamento ficou aí nessa faixa vibracional, porque as coisas estão vamos dizer, em frequências. E se você vai lá para as frequências baixas, você vai encontrar outros seres que frequentam esse mesmo ambiente, que são seres que não sabem de onde vamos dizer, criar energia a partir das coisas positivas, né? Porque o nosso corpo, você é médico e um médico que tem uma visão holística, sabe muito bem que a gente precisa não só de vitamina, precisa de energia para viver. Não é só comer maçã, banana, horta. A gente precisa tomar água, precisa respirar, banho de cachoeira, natureza. São coisas, atitudes benevolentes. Essas coisas são coisas que energizam o nosso campo e aumentam a nossa aura e cria o nosso campo de defesa para essa, vamos dizer, selva, essa selva emocional, que é o planeta, com todas essas emanações. Né? Então, você vai, por exemplo, num hospital, num shopping center, são lugares que são carregados negativamente. E se você prestar atenção, se você ficar num shopping center 3 horas, vai ver como você vai ficar cansado à noite. Porque é um lugar que tem um campo vibracional muito baixo. O hospital tem esse tipo de coisa, muito ligado a muita tristeza e tudo mais. Então, quando você começa a prestar atenção em relação aos teus pensamentos, a frequência que você está alimentando, as notícias, não sei o que lá, um dia você vai falar, não, chega, porque se manter informado, entre aspas, é a conversa que a gente está tendo, é manter a mente distraída nessas merdas aí que não adianta, você não criou nada virtuoso na tua vida ouvindo o Jornal Nacional, Globo News e não sei o que lá, que você sabe de tudo que está acontecendo. Que grande
que você faz com que tudo isso está acontecendo? É a mesma coisa que eu pegar. Até um jeito fácil de entender é o seguinte: a gente também tem um hardware aqui dentro, né? Um HD, que se colocar muita informação, o teu processador para de funcionar. O que adianta você saber 30 milhões de coisas, que essa geração nova desses jovens que sabem muita coisa, só que eles não processam isso e trazem esse elemento processado para algo que realmente estraga o computador. É o objetivo, né? Você tem um processador, você coloca uma informação lá, tem um programa que roda, aparece um filme, uma imagem, um texto, coisas assim. No nosso caso, a gente trava no final do dia, porque a gente recebeu 100 milhões de informações, não processou nada e não trouxe nenhum benefício. Aquela informação te inspirou a tomar uma atitude diferente, você vai se tornar uma pessoa mais benevolente porque você leu o jornal inteiro de manhã? Não. Não. Você vai cair na programação daquele jornalista que escreveu lá, mal informado do Covid, te encheu de merda e você fica acreditando. Você acredita em milhões de coisas. E agora a gente está vivendo um tempo que muitas coisas estão sendo mostradas e as pessoas falam, puta, mas eu passei 3 anos aí falando, acreditando nisso e estavam mentindo. E a gente vai ver a cada dia mais coisas dessa natureza sendo mostradas. Mas tudo isso eu vejo que não tem, por exemplo, eu não acho que é o intuito de você falar assim, estou com raiva, perdi tempo. Não, é falar assim, preciso mudar a minha vida e ter mais discernimento, mais tempo para mim, para as coisas chegarem aqui, ó, e não aqui, e para eu avaliar o mundo, né? Se eu quero ir longe, não é usando isso aqui. Isso aqui, quando você quer ir longe, você pensa com isso aqui, traduz com a mente e objetiva num plano, num propósito. E essa emanação vai capturar esse evento no campo das possibilidades. Porque o coração já captou. Agora, quando você faz isso aqui, ele não vem para cá. Ele não vem para cá, ele morre aqui e fica aqui. A famosa minhoca. Quem não tem minhoca? Uhum. A louca da casa. É a louca da casa. Quem não tem uma louca da casa? Né? Ô, Betão, hoje é dia 8 de março, é aniversário da minha irmã, é o Dia das Mulheres. E eu acho que, bem, pelo menos eu hoje tenho um público que é 90% feminino. Não só público online, como clientes. Né? 90% das minhas clientes são mulheres. Então, eu queria fazer uma homenagem, né, a essas mulheres. E eu escrevi um texto. E esse texto começa dizendo que as mulheres são as guardiãs da humanidade, porque não há uma forma de chegar nesse mundo que não seja através delas. As mulheres realmente detêm um poder que é inimaginável e talvez elas até abram mão desse poder tão magnífico, essa magnificência que vem das mulheres. E uma das coisas que a ciência nos mostrou é que nós todos, fisicamente, somos filhos de uma mesma mulher. Filhos, netos, bisnetos e tataranetos e por aí vai, de uma mesma mulher. Como se descobriu isso? Isso se descobriu através do mapeamento do DNA mitocondrial. Então, a Eva era negra. Foram voltando. Por quê? Porque o espermatozoide, quando vai passar pela membrana do óvulo, ele perde a cauda. O que passa é só a cabeça do espermatozoide, só o núcleo.
da célula é que passa para dentro do óvulo. Então, no zigoto que se forma, não existe DNA paterno, mitocondrial. Só tem o DNA do núcleo. A informação mitocondrial do espermatozoide fica do lado de fora. Então, nós recebemos uma carga apenas materna. Há uns pesquisadores que dizem que, inclusive, o núcleo do espermatozoide é zerado pelo citoplasma do óvulo. Ou seja, nós todos somos irmãos de verdade, somos de uma mesma família, de uma mulher que conviveu com outras mulheres, mas as outras mulheres, ou algumas não tiveram filhos e algumas tiveram filhos homens. Essas não deixaram descendência mitocondrial. Nós, todos os humanos que habitam a Terra nesse momento, são filhos de mulheres que tiveram filhas. Olha a importância dessas mulheres, né? Principalmente dessa mulher, da qual saímos todos nós como irmãos. Então, não se trata apenas de... Agora, o fato de nós termos essa herança dessa única mulher, da qual todos nós somos descendentes, isso não exclui o masculino, porque para chegar aqui também precisou do masculino fecundando e deixando filhas, não é? Então, a integração desse masculino com o feminino é que faz essa unidade. E nós hoje sabemos que somos filhos de uma unicamente criadora, mas também somos biologicamente irmãos, filhos e netos e bisnetos e tataranetos de uma única mulher, que teve filhas que tiveram filhas. Então, aqui vai a nossa homenagem a essas mulheres, não é? que têm esse luxo de serem as guardiãs do cálice sagrado, não é? O útero, o cálice sagrado, através do qual as almas podem chegar a esse planeta. E quanto mais almas chegam a esse planeta, mais possibilidade nós temos de despertar, porque muitas almas querem realmente vir aqui para expressar a sua positividade, mostrar amor, e nós podemos realmente agora saudar, né, nesse dia 8 de março, saudar as mulheres por esse gigantismo, né? E que as mulheres saibam reconhecer o seu valor sem atacar o outro lado, porque não tem positivo sem negativo, não tem yin sem yang, né? E quanto mais, vamos dizer, ódio vier, como você expressou aí, uma mulher que te mandou uma carta com conotações feministas, porque tudo isso no final é loucura. Nós somos irmãos. Não existe uma polaridade, não existe sem a outra. Então, é hora realmente de olhar para dentro, reconhecendo o que Jung chamava de ânimos e ânima, né? Que é o masculino e o feminino. Essa união não é com o homem que está fora dessa mulher, nem com a mulher que está fora do homem. Né? É o feminino e o masculino em unidade dentro de cada um de nós. Esse reconhecimento dessa unidade, vamos chamar de espiritual, para chamar de alguma coisa, e também dessa unidade que parte a revista Nature, de 1987, chama essa mulher de Lucky Mother, né? Uma única mulher que teve filhas, que tiveram filhas, que tiveram filhas, e essas filhas foram tendo filhos, e nós chegamos aqui. Então, queria deixar essa homenagem aqui nesse dia, né? Essa homenagem a esses seres extraordinários que entregam os seus úteros a essas almas todas que estão tão excitadas para experimentar essa revolução que nós estamos vendo aqui na Terra, esses excitantes momentos onde nós podemos ver todas essas desgraças, né? Guerras e tudo isso que nós vemos de negativo, nós podemos olhar para isso agora como sendo aquilo que nos mostra o que não está alinhado com os nossos desejos mais elevados. Está ali,
Tá, tem uma guerra ali? Tem, mas aquela guerra está ali para que eu perceba o que não tem a ver com o meu alinhamento vibracional. O shopping está ali, como você está dizendo, o shopping está ali, está ali. O shopping vai sair, vai desaparecer? Não. A guerra pode continuar? Pode continuar, mas isso tudo está, vamos chamar, do lado de fora de nós, para que nós possamos olhar e escolher o que é que está alinhado. Parece que, eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas parece... Não, voltou. Voltou? Voltou. Voltou? Então, que nós possamos realmente usar isso que não nos agrada, esse negativismo, esse lado escuro, que nós possamos olhar para isso e dizer que isso está aí com um propósito, que é mostrar para nós o que não está alinhado com os nossos desejos mais elevados. E como você disse, o que se perpetua na nossa realidade pessoal é aquilo em que você presta atenção. Como é que vai vender o jornal se ninguém prestar atenção no jornal? Se a negatividade, se nós não dermos a nossa negatividade para a atenção, se nós não dermos atenção para essa negatividade vai perdendo essa força, essa egrégora negativa vai perdendo essa força pouco a pouco. Então, só queria, para não deixar passar esse momento de homenagear nesse dia essas mulheres, esses seres tão extraordinários que emprestam o seu útero para que mais almas possam estar aqui conosco, participando desse despertar humano, que, por certo, essa coisa positiva, a positividade, a amorosidade dentro de nós, ela tem um potencial muito maior do que a negatividade, porque o amor é uma força que une, que integra, que agrega, e o medo é uma força que desune, que desagrega, que desintegra, que separa. Então, o medo, ele precisa de muita coisa para se fortalecer, porque ele é naturalmente separador. Agora, o amor não, é uma força integradora. Então, é aquela história de que precisa uma vela apenas para iluminar um galpão escuro. A força da luz é muito maior do que a força da escuridão. Então, quanto mais seres estiverem na Terra, mais essa egrégora luminosa ela ganha muita força. E hoje existem 8 bilhões de seres na Terra. Ou seja, tem muitos seres aqui expressando luz. E isso está ganhando uma força que, em um dado momento, explode isso numa reação de cima para baixo e cada um de nós vai experimentar um mundo diferente, um mundo muito mais, com uma tendência muito mais ao amor, ao positivo, muito mais a integrar a compaixão pelo ser humano, e ver esse... Diga lá. Quero fazer uma colocação aqui. Eu sempre gosto de fazer o exercício, Carlos, olhando para a nossa humanidade, né? Eu, Beto, para olhar para a minha condição humana com um certo distanciamento, né? Então, como você falou, dentro de mim, dentro de você, existe o masculino e o feminino, como dentro de cada mulher existe o masculino e o feminino. Tem um termo que eu não consigo, sei lá, não é que não me cai bem, não me convence, é essa coisa de empoderamento. Eu não sei porque que esse termo não tem nada a ver comigo, porque eu não entendo as coisas dessa forma. Porque não existe como a gente se empoderar se a gente já tem o poder, né? Não tem como a gente se iluminar se nós somos a própria luz, né? Então, é um pouco sem sentido isso. O que me chama a atenção hoje, eu falo isso com respeito às questões de masculino e feminino, é porque quanto mais se cria essa ideia de que as mulheres precisam se empoderar, mais se cria a divisão, né? Claro. Porque nós somos, antes de chegar aqui nesse lugar, seres. Não somos mulher nem homem. E quando a gente vem para a experiência, né, nesse planeta, e não foram poucas as vezes, a gente experimenta tudo, né? A gente experimenta
na condição de homem, a sombra, na condição de mulher, a sombra, na condição de mulher, a luz, e na condição de homem, a luz. Então, quando você sente que você teve uma trajetória longa, você entende que essa condição hoje, aqui nesse momento, que eu estou num corpo humano de um homem, né? Não expressa, na verdade, quem é o ser, né? Por isso que eu vejo que essas divisões são inócuas, na verdade, são outras distrações que são usadas para separação e controle. Então, através dessa minha percepção, porque não é um raciocínio, é uma percepção, para as mulheres que eu me relaciono, minhas amigas, minha mãe, minha ex-mulher, eu entendo a condição humana do feminino, que são as questões hormonais, as questões sociais e tudo mais. Mas eu as trato da mesma forma que eu trato um amigo, com o mesmo respeito. Eu não tenho divisão. Eu não acho que um é isso ou que o outro é aquilo. Mas eu entendo que a mulher, na condição de mulher aqui, ela traz o aspecto do lado intuitivo muito mais forte do que o homem que está representando a ação, né? O próprio Robert falava que a parceria ideal de um homem e de uma mulher é aquela mulher que inspira o homem a agir, né? Ir para o mundo e fazer. E se a gente for pensar como funciona internamente dentro da gente, é assim. O teu coração, que é o intuitivo, é o feminino, ele inspira e guia a sua mente, que é a ferramenta para você agir, para você ir para o mundo da matéria, para o mundo físico e construir. Não é o contrário. Então, quando você coloca essa coisa do empoderamento da mulher, parece que você passa a tratar a mulher só de um aspecto masculino e deixa de olhar toda a beleza que traz no poder dos seres que estão na condição de mulher. Porque, na verdade, o maior respeito que a gente tem que ter é pelo ser, não pela mulher ou pelo homem. É para comprar para todos, né? Então, desde uma criança, de uma pessoa idosa e em qualquer condição social. Só que a nossa mente está tão programada a agir, né? Então, tem que ter respeito pelos mais velhos, tem que ter isso com essa pessoa, tem que ter pena do pobre. Gente, que isso? Todas as pessoas merecem serem respeitadas pelas suas próprias escolhas, pelas suas trajetórias, pelas dores que elas estão optando por sentir. A gente tem que ter respeito por essas escolhas. Nós não somos juízes do mundo, nós não viemos aqui para mudar os outros, né? Nós viemos aqui para trazer uma consciência para esse lugar, como se fosse mais ou menos a questão climática. Todo mundo falando do mundo, que as mudanças climáticas, a gente não vai mudar o clima da Terra. A gente pode, no máximo, mudar o nosso microclima. O microclima está aqui dentro, aqui, ó, dentro desse ser, está em volta, né? Esse é o meu primeiro microclima que eu tenho que cuidar, é meu bem-estar, a minha saúde, a responsabilidade desse corpo que foi emprestado e tentar criar um impacto em volta do meu campo de ação. É isso que eu consigo fazer, a partir das minhas responsabilidades, assumir as minhas responsabilidades. Uma coisa que eu escrevo muito, Carlos, muitos dos meus textos, eu viro e mexo, caio nessa mesma retórica, vamos dizer assim, é a questão dessa consciência de vítima. O ser humano está impregnado com essa consciência de vítima. E é a questão da cor, é a questão da mulher. Ninguém é vítima, ninguém é mais fraco. Ao contrário, né? As mulheres, elas têm um poder na condição de mulher, elas vêm equipadas com um poder intuitivo que é muito mais poderoso do que a mente humana, que é facilmente programada. Porque se ela traz a consciência e a habilidade da intuição, ela
Bom, por que que a gente vai num curso de meditação e 70%, 80% é mulher? Por que que Aham. a gente vai nesses lugares onde esse busca espiritual é mulher? Porque as mulheres estão mais preparadas, né, do que os homens para lidar com esse mundo invisível, né, que é sutil, que a mente grita, o mundo sutil sussurra. As mulheres estão mais preparadas na condição, né, os seres na condição de mulher, vamos falar corretamente, estão mais preparados para lidar com a espiritualidade, com as coisas mais sensíveis. E por que essa coisa de empoderamento? Gente, não tem sentido. Se a gente for pensar assim, é o homem que está na condição humana, é que está atrasado, que precisa da ajuda das mulheres. Não são as mulheres que precisam se empoderar. Somos nós que precisamos ouvir, muitas vezes, alguém que tem uma intuição mais aflorada e está percebendo alguma coisa em relação às nossas atitudes. Então, eu vejo uma inversão muito grande, uma confusão enorme em relação a essa questão de masculino e feminino. Até porque tudo que é criado nesse mundo com a intenção de dividir, pode ter certeza que é ilusão, é manipulação, é um outro programa que a gente está colocando para rodar. E Claro, aí vem as discussões de gênero, e AXZ, YZ, tudo isso é retórica para criar divisão. sem Nós, dúvida, nós sem somos dúvida. seres, e ponto, Só, acabou. Você quer se vestir de toda verde e essa. amarelo, o problema é teu, mas não precisa ficar criando, incutindo na cabeça das pessoas que você tem que dar nome para essas coisas. As pessoas podem ser livres, não precisa ter nome. Então vai começar a criar um nome. Ah, o Beto tem 2 metros de altura. Quem tem 2 metros é o quê? Né? Quem é magro é o quê? Não, eu sou eu. Pronto. Acabou. Não preciso prestar atenção em mais nada. Não precisa ficar. Porque no momento que você cria esses códigos, essas convenções, na mente humana, cria um muro. Ah, eu não sou isso, eu sou aquilo. Não. Nós somos qualquer coisa, nós somos tudo, não somos nada. Aqui nós não somos nada. Somos essencialmente luz, pronto, nessa condição humana. Até o corpo físico da gente possivelmente foi uma escolha. Hoje eu fui almoçar com um amigo num restaurante e eu estava prestando atenção uma hora assim nos diferentes tipos. Quem que não lembra daquele bar do Star Wars? Aquele bar cheio de extraterrestres, todos diferentes, não sei o quê. Presta atenção quando você vai num lugar cheio de gente. É igual, todo mundo parece que veio de planeta, sabe? Tem gente que se parece com um cachorro. Todo mundo fala assim, você parece com o Picolé, que é meu cachorro. O outro parece com não sei o quê. A gente tem essa coisa de parecer, né? Talvez porque o nosso corpo físico seja uma escolha da gente antes de vir para cá e seja do agrado, sei lá, da gente se parecer com alguma lembrança que você traz na tua jornada espiritual e pronto. Não é para a gente classificar, julgar, tentar entender. Milhões de coisas nessa vida nunca a gente vai entender. A gente consegue, no máximo, sentir e, no máximo, traduzir algumas dessas coisas. O que não é traduzido e é só sentido, temos a eternidade aí para descobrir as coisas. Para que essa pressa? muito legal, Betão. Né? Muito legal. Que realmente essa mensagem de integração possa chegar para criar esse campo de paz interna, né? Onde a paz começa. Né? Estamos aqui iludidos de que precisamos um mundo em paz para estar em paz, quando nós somos os polos produtores de paz. Sim. Então, enquanto na minha mente não há paz, eu não posso experimentar um mundo em paz, porque eu estou em guerra comigo mesmo. Se eu não conseguir integrar ainda a luz e a sombra, o yin e o yang, o feminino e o masculino, o positivo e o negativo em mim, eu não criei paz. E se eu não crio paz internamente, se eu estou segregando um polo, uma polaridade, eu não vou ser um polo produtor de paz e, não sendo um polo produtor de paz, não posso experimentar um mundo em paz.
Então, que legal a gente poder estar aqui hoje falando sobre essas coisas. Dois homens. Uma hora e meia, uma hora e meia. Não, e veja, dois homens, né, falando sobre essa força, né, dessa intuição feminina, né, de como como essa polaridade tem esse valor, né? E que legal poder falar livremente sobre isso, poder nos expressar seres, né, em corpo masculino, se expressando, honrando as mulheres, né? Nesse, vamos chamar do Dia das Mulheres, não existe o Dia dos Homens. Talvez todos os outros dias sejam os dias dos homens, né? E esse seja o Dia da Mulher. Tem esse dia especialmente, que é o Dia da Mulher. E, enfim, estamos aqui conversando sobre essas coisas mais elevadas, sobre as coisas positivas que nós podemos produzir todos os dias, né? Prestando atenção, estando concentrados, né? Ouvindo o que realmente está alinhado com os nossos desejos mais elevados e não dando atenção àquilo que não diz respeito a esses desejos mais elevados. Se eu não quero alguma coisa, eu simplesmente não presto atenção, não é? Se eu não quero, eu não presto atenção, porque o que eu presto atenção vai acabar se materializando na minha vida. Então é tão simples quanto isso, fazer as escolhas aonde eu vou colocar a atenção, não é? Sim, concordo. Olha quem chegou aqui. Picolé. Picolé. É o picolé. Exatamente. Betão, foi uma satisfação, meu velho, estar com você mais uma vez, poder trocar essa ideia tão bacana, né? Ouvir suas histórias que são sensacionais. Ainda temos muitas lives para fazer, muitas coisas para contar. Assim seja. E uma satisfação, realmente uma honra poder estar, na minha opinião, com o maior velejador do mundo, não do Brasil, do mundo. Não, na minha opinião, essa é a minha opinião. Eu não conheço. Pode ser que exista alguma história de algum velejador. Quantos quilômetros ou milhas você já velejou pelo mundo? Não sei dizer, viu? Eu nunca fiz essa. Eu fiz essa conta, mas já esqueci. Na verdade, eu não lembro. Porque... Já esqueceu. Mas certamente, se houver algum outro velejador que tenha velejado, talvez tenha velejado a mesma quantidade, assim, não sei, num barco aberto. Não, num barco aberto não, mas barco fechado muito mais. Não, no barco fechado sim, mas num barco aberto, não. Num barco aberto. Mas o importante não é o quanto, mas o que foi vivido nessas. Exatamente. Então, mas como eu tenho o direito de escolher, na minha experiência, na minha vida, vamos dizer, na minha opinião, para mim, você é o maior velejador do mundo. Então, eu tenho essa honra. Eu tenho essa honra de estar com você aqui, e isso, para mim, não tem preço. E muito legal, espero que o pessoal tenha gostado de estar com a gente aqui esses momentos. Eu que agradeço, né? Até contar para todo mundo aqui que no dia que o Carlos me mandou uma mensagem para sugerir uma live, eu estava escovando o dente, eu falei, puta, acho que eu vou ligar para o Carlos e sugerir uma live. Quando eu sentei na minha mesa, veio o WhatsApp dele. Eu falei, pô, isso que é conexão, né? Muito obrigado. Isso que é conexão. Eu gosto muito de você. Pô, eu tenho uma afinidade enorme assim, com a tua energia, com as tuas ideias, com o teu posicionamento. Sempre aprendo bastante com a maneira como você coloca as coisas. E eu acho que essa conversa nossa aqui hoje à noite, ela não foi o encontro de dois homens, foi o encontro de dois seres que colocaram os seus aspectos femininos na mesa. Que legal, que legal. Muito legal, Betão. Obrigado por tudo. Já estamos aqui 1h38. 1h40 já. 1h40. Betão. Obrigado. Esteja em paz, meu velho. Você também. Um grande ótimo abraço. Ótima semana e obrigado para todo mundo que acompanhou a gente até essa hora.
Uma boa noite para nossa audiência, que se sintam abraçadas, beijadas, abraçados e beijados. E o Carlos, você vai deixar gravado no teu... Ah, vai ficar gravado assim. Maravilha. Você pode, até no YouTube também é legal deixar. O nosso canal do YouTube foi hackeado, o Google tirou o canal do ar. Então, no YouTube, mas de repente você pode fazer o download da live e colocar no seu canal. Maravilha. Abração. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.